Olá, meus irmãos, é muito bom estar com vocês. O tema dessa nossa reflexão hoje à noite, irmãos, será sacrifício que agrada a Deus. Há uma visão popular segundo a qual é preciso muitos gestos, diferentes tipos de sacrifícios, se quisermos ser ouvidos por Deus. Alguns até se mutilam, se machucam numa tentativa de se comunicar com o Criador. Tem uma canção popular que talvez você conheça, uma canção do Gilberto Gil, que ele dizia: se eu quiser falar com Deus. Eu peguei um trecho da música, naturalmente não ia pegar toda a música, mas só para que você possa se situar. O texto da música diz assim, olha: se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão que o diabo amassou, tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos, do meu sonho, tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho e, apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Embora muito bem construída esta canção, está muito longe daquilo que a Bíblia ensina sobre o verdadeiro sacrifício a Deus. É óbvio que não é dessa maneira que Deus se agrada do nosso sacrifício. Em primeiro lugar, se nós queremos nos relacionar com Deus, precisamos saber quem Ele é para não adorarmos a pessoa errada. Precisamos também saber quem nós somos para não vivermos no auto-engano. Por essa razão, eu quero convidar você para juntos refletirmos no texto bíblico de Romanos 12, versos 1 e 2. E juntos nós vamos descobrir o verdadeiro sacrifício que agrada a Deus. Então, observe o seguinte, irmãos. O Romanos 12, versos de 1 a 2, deve ser lido em duas dimensões. Uma é informativa e a outra é exortativa. Então, dentro desse contexto, é a melhor maneira de você poder entender o que está contido, os ensinamentos contidos nesse texto. Eu vou ler aqui e você acompanha na sua Bíblia. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Verso 2 diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos juntos trabalhar com esse texto? Muito bem. A palavra portanto, irmãos, que aparece logo no início do verso, indica a conclusão dos argumentos apresentados por Paulo nos capítulos de 1 a 11, capítulos esses com um conteúdo doutrinário e teológico muito grande. Eu diria que a carta aos Romanos é um dos tratados teológicos mais importantes que nós temos em todo o Novo Testamento, sem medo de errar. Paulo então desenvolve o seu argumento sobre o Evangelho exatamente do capítulo 1 até o capítulo 11. E nós podemos perceber aí uma transição clara do conteúdo doutrinário e teológico contido nesses capítulos, terminando com uma expressão de glorificação e louvor a Deus, que é uma doxologia. Observe o que diz o verso 36 do capítulo 11. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Doxologia aqui tem a ver com expressão de glorificação e louvor a Deus. Então Paulo termina o capítulo 11 desta maneira. E o apóstolo ele passa agora, a partir do capítulo 12, para uma exortação e a aplicação prática dos ensinamentos contidos nesses capítulos. Observe o tom com que Paulo trata os irmãos a partir da primeira palavra do texto, que é rogo-lhes.
provavelmente uma mescla de súplica e autoridade. E essa súplica, por sua vez, tem como objetivo aquilo que fazemos com a nossa vida diariamente. Eu quero chamar a sua atenção também, ainda aqui ainda no verso 1, quando ele fala assim, nessa frase: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Olha que interessante. Esses dois versos, irmãos, têm uma riqueza e uma profundidade que dificilmente a gente conseguiria esgotar tudo aquilo que poderia ser dito desses dois versos, tão somente desses dois versos, numa única live de meia hora ou 40 minutos que seja. Mas olha que interessante, quando ele fala aqui, pelas misericórdias de Deus, misericórdia tem a ver com a falta de mérito da pessoa que recebe. Graça é, como nós sabemos, favor imerecido. Aqui, misericórdia tem a ver com falta de mérito, porque se a pessoa merece, é merecedora de alguma coisa, então ela fez um esforço, tem mérito disso. Mas aqui Paulo mostra claramente que misericórdia tem a ver com a falta de mérito minha, sua, para receber a misericórdia de Deus. E quando ele fala de misericórdia aqui, que misericórdias são essas que às quais Paulo está se referindo aqui? Ele está se referindo, isso está contido lá a partir do capítulo 1 até o capítulo 11 que nós falamos. Ele fala da eleição soberana antes da fundação do mundo, por meio de Jesus Cristo. Ele está falando da cruz pelo derramamento do sangue de Cristo, justificação pela fé, mediante a fé e pela graça de Deus, a adoção como herdeiros de Deus, a concessão do Espírito Santo como nosso penhor e a admissão dos gentios na igreja mediante a graça de Deus. Então, tudo isso está contido nessa palavra quando ele diz: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. Tudo isso que eu acabei de falar para os irmãos é o que está contido nessa palavrinha aí, misericórdias. Diante de tudo isso, Paulo está dizendo que a partir de agora somos o quê? Um sacrifício vivo diante de Deus, não mais um sacrifício morto de animais. E a pergunta que vem é: mas o que significa ser um sacrifício vivo? Irmãos, é muito interessante quando nós estamos estudando a palavra de Deus, a nossa fé, ela não pode ser uma fé cega. Você precisa saber a razão da sua fé. Aqueles que me conhecem, que estão sempre mais próximos de mim, especialmente nas nossas salas de escola bíblica, onde Donizete, eu e o irmão Wilson ministramos, até antes de acontecer tudo isso, quem me conhece de perto sabe que um dos textos que eu sou apaixonado na Bíblia é de 1 de Pedro 3,15, quando ele diz assim, antes santifiquem em vossos corações a Cristo como Senhor. E olha o detalhe, estejam sempre preparados para responder com mansidão e temor a razão da sua fé. Então imagine que alguém chegue para você e pergunte: olha, explica para mim o que significa esse texto, o que significa ser um sacrifício vivo. Talvez você saiba isso claramente, e aleluia por isso, mas talvez você tenha alguma dificuldade de explicar e de expressar isso que está sendo ensinado ali. A exortação de Paulo aos crentes da igreja que estava em Roma, composta de irmãos, tanto judeus como gentios, era de sacrificarem-se a Deus, não como um sacrifício no altar, como a lei mosaica exigia, o sacrifício de animais, mas agora como um sacrifício vivo. Então, veja que há aí um paralelo entre a velha aliança e a nova aliança, ou seja, ele está dizendo o seguinte, que nós devemos agir de um modo a demonstrar que tanto judeus como gentios que creem em Cristo foram elevados à mesma categoria, ou seja, todos são membros do corpo de Cristo. Sob a antiga aliança, Deus aceitava os sacrifícios de animais, entretanto, esses eram apenas um prenúncio do sacrifício do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Por causa do seu sacrifício definitivo e de uma vez por todas na cruz, os sacrifícios do Antigo Testamento tornaram-se obsoletos, não tem mais efeito algum. Nós encontramos isso claramente explicitado lá em Romanos 9, dos versos 11 e 12. Depois, se você tiver
a curiosidade, um tempinho, você leia lá que você vai ver exatamente isso. Para aqueles que estão em Cristo, em virtude da fé salvadora, o único culto aceitável é oferecermos completamente ao Senhor, sob o controle de Deus, o corpo que ainda não foi totalmente redimido do crente, pode e deve ser cedido a Ele como instrumento de justiça, em vista do sacrifício supremo que Jesus fez por nós na cruz. Quando ele fala, ainda no verso 1, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O sacrifício do nosso corpo possui 3 características distintas, conforme o texto que nós acabamos de ver aqui. Primeiro, ele é vivo, deve ser vivo, santo e agradável a Deus. Vamos observar um pouquinho cada uma dessas características. Sacrifício vivo. Como é que nós entendemos isso? Esse sacrifício é vivo porque nós não precisaremos mais ser oferecidos sobre o altar das oferendas, conforme lá no templo de Salomão, para que o nosso corpo físico seja literalmente queimado. Isso não faria sentido algum, pois se perdermos a nossa vida, então não mais serviremos a Deus. Sendo assim, este é um sacrifício vivo. É o que faremos diariamente em nossas vidas e em nossa caminhada. Isso envolve santidade, isso envolve sacrifício, isso envolve gratidão a Deus. Tudo isso está contido nesse sacrifício vivo que somos eu e você, que agora devemos oferecer os nossos corpos a Deus de uma maneira santa e agradável a Ele. Também nós devemos oferecer o nosso corpo em sacrifício de santidade. O sacrifício precisa santificar todo o nosso corpo. A palavra santidade significa separação lá no original. Isso significa que para oferecermos o nosso corpo em santidade a Deus, devemos separá-los deste mundo, das coisas pecaminosas desse mundo. Devemos considerar todo o nosso corpo e capacidade como sendo exclusivamente para o Senhor. Nossas habilidades, nossa mente, tudo deve ser entregue exclusivamente para o Senhor. Santidade, meus irmãos, e sacrifício aqui, não se trata de fazer coisas para o Senhor. Não é uma questão de fazer ou deixar de fazer. Às vezes você pode se achar que está fazendo muitas coisas para Deus e mesmo assim não estar fazendo a vontade de Deus. Já imaginou isso? É possível acontecer? Sim, porque você entra num ativismo achando que quanto mais fizer, tanto melhor. O que Deus na verdade quer de você é que você se ofereça a Ele completamente. Todas as suas emoções, seus pensamentos, todos os seus afazeres. Não existe uma dicotomia entre o material e o espiritual. Tudo isso deve ser entregue ao Senhor. É uma questão de entender que o nosso corpo e as nossas habilidades devem ser todas submetidas ao Senhor. Na prática, significa que todas as minhas atitudes devem ser santificadas. A santidade significa que meu corpo, habilidades e atitudes têm um único objetivo, que é o quê? De agradar a Deus e fazer a sua vontade. Esse é o objetivo. Agora eu pergunto a você, o que é que nos impede efetivamente de agradar a Deus? O que é que impede a mim e a você de agradar a Deus e fazer a sua vontade? Você sabe o que é? Pecado. É o pecado quem nos impede de ter esse relacionamento profundo com Deus. Como é que você vai se apresentar a Deus como um sacrifício vivo se a sua vida estiver em pecado? É óbvio que Deus não vai aceitar esse sacrifício. Com certeza não. Então nós precisamos primeiro pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, para que possamos então oferecer esse sacrifício em santidade. Se o pecado me afasta de Deus, então ele deve ser arrancado da minha vida. Ser separado para Deus significa que tudo aquilo que me afasta de Deus deve ser arrancado da minha vida. Não importa o que seja, este é o nosso sacrifício. Deus quer que nós façamos isso. E Paulo diz que se nós andarmos em espírito, não haveremos de cumprir a cobiça ou a concupiscência da carne. Então, se você é um servo de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, Ele está ao seu lado para te auxiliar o tempo todo,
para fazer com que você possa vencer o quê? Possa dia a dia estar mortificando as obras do pecado na sua carne. E é óbvio, meus irmãos, que se na nossa vida é possível ter o governo da carne ou o governo do Espírito. Quem vai decidir por isso é você. Ou se você andar em Espírito, então é o Espírito quem vai ter o governo da sua vida. Se você andar na carne, a carne é quem vai ter o governo da sua vida e, consequentemente, você estará muito mais vulnerável ao pecado também. E isso vai impedir que você possa se apresentar a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Lá em Gênesis, no capítulo 8, verso 20 e 21, diz assim: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro, ou seja, o aroma suave chegou até Deus. No texto de Gênesis, Noé levanta um altar ao Senhor e oferece alguns animais no altar. O texto fala que o Senhor aspirou o cheiro suave daquele sacrifício. É interessante perceber que o nosso sacrifício também deve subir como um cheiro, com um aroma agradável ao Senhor. E para que o nosso sacrifício suba como cheiro agradável, o nosso corpo precisa estar limpo. Obviamente, irmãos, eu não estou falando aqui da higiene de um banho, não é isso. Eu estou dizendo estar limpo do quê? Do pecado. Então, é dessa maneira que o nosso sacrifício vai chegar a Deus um aroma suave, um aroma agradável a Deus. A exemplo do que aconteceu lá com Noé. Hoje nós também devemos nos limpar através da água da palavra e do sangue de Jesus. Conforme Jesus disse aos discípulos, nós somos limpos pela palavra que ouvimos. Isso está lá em João 15, no verso 3. Assim, devemos caminhar ouvindo a palavra de Deus para que a nossa vida seja limpa pelo seu poder. Ainda nesse mesmo verso, Paulo fala do culto racional. Imagina você que alguém pergunta para você o que é o culto racional. Dá a impressão que é só razão, não tem emoção. Não, não é isso. A palavra racional aqui no grego, no original, é logike ou lógicos, de onde vem a palavra lógica. Tem a ver com a mente e o coração, é um culto inteligente. Esse é o culto racional. É me voltar para Deus em santificação, não usando da razão para dar lugar à carne. Pelo contrário, o nosso culto racional nos levará a um lugar de arrependimento e santificação, para que a carne não tenha mais domínio sobre o meu corpo físico. É racionalmente escolher viver a vida de santificação, a vida no Espírito, para que em tudo Deus seja glorificado no meu corpo físico. Com o que se parece então um sacrifício vivo no sentido prático? Vamos falar do sentido prático disso aqui. Observe que no verso 2, ele vai imediatamente falar assim que nós não devemos nos conformar, nos amoldar com esse mundo, mas nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Nós somos um sacrifício vivo para Deus quando não nos conformamos com esse mundo. O mundo é definido para nós lá em João, 1 João 2, do 15 ao 16, como a luxúria da carne, a luxúria dos olhos, o orgulho da vida, tudo que o mundo tem para oferecer, e pode ser reduzido a essas três coisas. A luxúria da carne inclui tudo aquilo que atrai os nossos apetites, envolve desejos excessivos de comida também, bebida, sexo e qualquer outra coisa que satisfaça as necessidades físicas. A luxúria dos olhos envolve principalmente o materialismo, cobiçando tudo o que vemos, que não temos, e invejando aqueles que têm o que queremos. O orgulho da vida é definido como qualquer ambição por aquilo que nos encha e nos coloque
no trono de nossas próprias vidas. Isso tem a ver com luxúria, com tudo aquilo que Paulo está expondo nesse ponto. Quando ele fala que nós não devemos nos conformar com o mundo, olha que interessante. Conformar aqui, irmão, no original, no grego, significa entrar no esquema, é espremer-se para caber numa forma. Ou seja, não deixe que o mundo seja o molde onde você vai colocar a sua vida. Eu queria abrir um parênteses aqui para falar alguma coisa sobre isso, que eu acho que é bem interessante. Essa questão de não se conformar com o mundo. Em sala de aula, eu e o Danizete e o irmão Wilson, muitas vezes a gente vê os irmãos se expressando, achando que não se conformar com o mundo olha, eu não me conformo com tanta violência, com tanta morte, com tudo isso. Isso não tem nada a ver com não se conformar com esse mundo. A expressão no original aqui nos dá um entendimento bem interessante. Quando ele fala assim, aqui, a ideia aqui é espremer-se para caber numa forma, eu fico imaginando, meus irmãos, os nossos jovens, quando chegam às universidades, eles sofrem uma pressão enorme. E muitos deles, por não terem tido uma base lá atrás, uma base de escola bíblica, no próprio lar, não tiveram a preocupação de ensiná-lo adequadamente, quando ele chega na universidade, ele acaba sendo engolido por aqueles que, com muita habilidade, acabam arrancando dele tudo aquilo que ele tinha, a fé em Deus. Alguns até chegam até mesmo a desacreditar de Deus, passam a acreditar em outras coisas que não a Deus. E nós eu conheço vários jovens que infelizmente acabaram entrando por esse caminho. Outros, graças a Deus, tiveram uma boa base dos seus pais, tiveram uma boa escola bíblica e conseguem lidar com isso com sabedoria e continuam glorificando a Deus em suas vidas, dando testemunho. E isso é maravilhoso, isso é glorioso ver os nossos jovens sendo capazes de defenderem a sua fé, defenderem aquilo que creem. Uma coisa bem interessante, se você tiver a oportunidade de assistir, há um filme que retrata muito bem essa questão, que é Deus está morto. Se você não teve a oportunidade de assistir esse filme, assista, eu tenho certeza que você vai tirar lições ali bem interessantes, ok? Muito bem, então Paulo está dizendo aqui que eu e você não devemos ser moldados pelos padrões que o mundo nos oferece. Ao serem transformados pela renovação da nossa mente, ao sermos transformados, fazemos isso principalmente através do poder transformador da palavra de Deus. Precisamos ouvir, precisamos ler, precisamos estudar, precisamos memorizar e meditar nas Escrituras. A palavra de Deus ministrada em nossos corações pelo Espírito Santo é o único poder na terra que pode nos transformar do mundano para a verdadeira espiritualidade. Na verdade, é tudo do que nós precisamos para sermos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, como está lá em 2 Timóteo 3,16. O resultado é que seremos capazes de experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus, como está lá em Romanos capítulo 12, verso 2. E a vontade de Deus é que todo crente seja um sacrifício vivo para Jesus Cristo. Amados, trazendo agora para a aplicação de tudo isso que nós falamos até aqui. Devemos então apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso é o nosso culto racional ofertado a Deus. E isso só é possível se houver de fato o quê? Uma transformação nas nossas vidas. Se houver de fato uma vontade muito grande de expressar de uma forma genuína esse culto, esse sacrifício a Deus, com alegria, não apenas como uma coisa por obrigação. E eu acho interessante lembrar aqui, meus irmãos, que
embora hoje nós estejamos tendo os nossos cultos online, não estamos momentaneamente tendo a oportunidade de nos reunir como fazíamos antes, mas veja bem, a cada domingo de manhã, a cada domingo à noite, a cada quarta-feira, a cada momento de uma live, é um momento em que mesmo na sua casa você precisa saber que você está prestando um culto a Deus. E esse sacrifício que Ele quer de você, Ele está querendo que você faça isso com toda reverência, com toda gratidão, com todo louvor, com todo cuidado. Não deixe que distrações ou disperse nesse momento. Na verdade, você só está fazendo isso na sua casa. Mas é da mesma maneira como se você estivesse lá no templo. Ora, nós sabemos, a palavra nos ensina o quão importante é a questão da reverência no culto. Então, naquele momento, na sua casa, você ali é o altar do Senhor também. Você está prestando um culto a Deus. Quando nós somos convidados pelos nossos pastores a acompanhar a oração, a leitura da palavra, faça isso com toda a reverência. É dessa forma que Deus vai se agradar do culto que você está prestando a Deus, desse sacrifício que você está oferecendo a Ele. Então tenha muito cuidado com isso. Às vezes eu vejo o pastor Darcio observando algumas coisas nesse sentido, e ele sutilmente coloca isso na sua fala, e a gente percebe que é possível que isso esteja acontecendo, às vezes inadvertidamente. Então, que você se alinhe com isso. Então, no momento em que estivermos assistindo aos cultos, que você faça isso com toda a reverência, junto com toda a sua família. Seus filhos vão estar vendo isso e não terão nenhuma dificuldade quando estiverem lá no templo, observarem a reverência que havia em casa. Não é bacana isso? Que Deus possa abençoar você com isso. Se não escolhermos viver uma vida de sacrifício a Deus, o Espírito nunca irá tomar lugar em nossa vida. Ele nunca irá invadir a nossa vida contra a nossa vontade. Ele não trabalha dessa maneira. Devemos renovar a nossa mente diariamente, reorientar a nossa mente diferentemente daqueles que não conhecem o verdadeiro Deus, que não conhecem a palavra de Deus ainda, e infelizmente tratam essas questões de uma forma totalmente irreverente, sem nenhum cuidado. Mas você é cidadão dos céus, você é uma nova criatura, e você precisa diariamente ter esses cuidados. Você precisa o tempo todo estar reorientando a sua maneira de pensar para que ela seja de acordo com a vontade de Deus, não mais pensando e agindo como aqueles que não conhecem a Deus. A palavra de Deus, ministrada em nossos corações pelo Espírito Santo, é o único poder na terra que pode nos transformar do mundano para a verdadeira espiritualidade. Na verdade, é tudo de que precisamos para sermos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda a boa obra. O resultado é que seremos capazes, meus irmãos, de experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. É a vontade de Deus que eu e você, que todo crente, seja um sacrifício vivo a Deus. Amém? Que Deus possa ter te abençoado com essa palavra, que ela possa encontrar guarida no seu coração, e que, como está lá em João 13:17, ele diz o seguinte: olha, e se vocês sabem dessas coisas, bem-aventurados serão se as colocarem em prática. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Estamos felizes por esses momentos que estivemos juntos aqui com você.